Vamos lá para a seção dos treinos. Então, aqui nos treinos, a gente vai ver a organização que é feita num modelo de calendário. Então, tenho as semanas, né? Semana 1, semana 2, eu vou passando, semana 3, semana 4 e assim por diante, até a semana 52. Então, tem a possibilidade de prescrever um ano de treinamento. O que eu vou fazer, então? Primeira coisa, eu vou ver qual é a data que cai a segunda-feira da semana que eu vou iniciar. Como assim? Por exemplo, eu começo na semana 1. Sempre vou começar na semana 1. Então, eu quero começar o meu treino, vamos supor, no dia 8 de janeiro. Aquela semana, quando que cai a segunda? Aquela semana, a segunda cai no dia 6. Então, mesmo que eu comece no dia 8, eu vou colocar o dia 6 para a planilha ser preenchida automaticamente direitinho. Que vocês podem ver se eu mudar a data. Aqui, ó, eu mudo a primeira data e a planilha automaticamente muda todas as datas. Então, todas as datas são calculadas com base na primeira data. Por isso que é bem importante colocar aqui nessa célula a data da primeira segunda-feira, data da segunda-feira da semana, mesmo que a gente comece o treino numa quarta ou numa quinta, para que as datas fiquem certinhas. Bom, então o que eu posso mexer aqui? Eu tenho o bloco aqui. Então, qual bloco que pertence essa minha semana de treino? Eu vou digitar um bloco, nesse caso, hipertrofia. Claro que é só um exemplo. Coloquei de forma aleatória os exercícios só para exemplificar. Depois eu tenho aqui a escolha dos exercícios, dos movimentos aqui. Então, vou escolher por ordem alfabética quais exercícios que eu quero prescrever, que modalidade que eles pertencem, se eles pertencem se eles estão dentro do domínio de força, de treinamento cardiovascular, de LPO, de ginástica ou de resistência muscular localizada. Eu vou selecionar, no caso aqui bench press, o supino está dentro da força. Então eu vou fazer 5 voltas de 12 repetições. Vou ter o meu volume total calculado automaticamente. Reparem que aqui, ó, eu clico e não acontece nada, porque isso aqui está fixado, isso aqui é automático. Eu mudo as repetições e eu mudo as séries. Então aqui tem outros exemplos de RML, resistência muscular localizado, assalto bike, cardio. Então não é força, não é LPO, não é ginástica, não é RML, é cardio. Quantas voltas também e qual o volume. Então repara que não precisa ser necessariamente repetições. Por exemplo, no cardio pode ser distância. Então aqui, se for 2, pode ser 2 km. Porque a gente vai controlar individualmente, a gente não vai misturar tudo na hora, depois quando eu for mostrar nos gráficos. A gente vai juntar força com força, LPO com LPO, geralmente. A gente não vai ter como comparar, como colocar tudo dentro do mesmo saco, força e o cardio. Então a gente pode prescrever de maneira que não seja a mesma unidade. Aqui nessa parte a gente pode colocar o percentual de um RM, se a gente estiver trabalhando com força ou com levantamento de peso olímpico, com movimentos de potência. Ou então prescrever, por exemplo, no caso dos cardios, prescrever de acordo com a percepção subjetiva de esforço. Então, entre 1 e 10, qual vai ser a percepção subjetiva do esforço que a gente quer para o nosso aluno? Nesse caso eu coloquei 8, posso colocar qualquer outro número entre 1 e 10. Se eu coloco aqui que o exercício ele é força ou ele é LPO, ele vai usar esse percentual de 1RM para dar a nossa tonelagem lá nos gráficos. Aqui na planilha ele só vai mostrar a tonelagem quando a gente colocar o peso. Então, também ele só vai mostrar a questão do peso, só vai fazer o cálculo da tonelagem quando a gente estiver trabalhando com LPO ou com força. Porque o controle de carga vai ser a partir da tonelagem, o controle do volume.
caso do RML, o controle do treino de resistência muscular localizada vai ser por número de repetições. Então, não vai ser calculada a tonelagem automaticamente. No cardio também vai ser pelo volume total. Na ginástica também. Aqui embaixo a gente tem uma parte para observações. Se alguma informação importante não couber dentro dessa parte, a gente escreve aqui. Por exemplo, se for um odd muito complexo, a gente coloca o que aconteceu aqui, quantas séries foram feitas, quantas repetições foram feitas, mas a gente pode deixar escrito aqui o modelinho de como é que ele avança no número de repetições, enfim, que é o espaço livre para fazer qualquer anotação possível. Então, a gente tem semana inteira e vai prescrevendo a semana inteira, aí depois passa para a segunda semana e assim por diante. Então, se quiser que tenha informação dos blocos, é importante colocar aqui o bloco no qual a semana está inserida.